Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje você já sabe, o nosso Consciência Hebraica é dia especial, é dia de As Parábolas de Jesus. Nós estamos no episódio de número 46, hoje, dia 9 do mês de maio do ano de 2021, e a parábola é a parábola do amigo importuno. Nós vamos fazer boas reflexões com essa parábola daqui a alguns instantes. Seja bem-vindo. Se você não conhece esse curso, está vendo pela primeira vez, vá até o nosso canal do YouTube, Consciência Hebraica, lá tem várias playlists, inclusive essas parábolas de Jesus, onde você vai recuperar os capítulos anteriores. Nós estamos num episódio muito interessante, vamos entrar numa sequência de temas imperdíveis para quem busca espiritualidade, reflete profundamente sobre as relações com a divindade, com o que é a espiritualidade deste animal que somos aqui no planeta Terra, desse complexo e deste sistema que nós vivemos, de inter-relações, de relações com o infinito, com a vida, com as pessoas, conosco. Então vai ter alguns temas que terão temas centrais, interessantíssimos, Estimulo você a continuar. Vamos aqui para a sequência do nosso curso, aqui nos ventos, do nosso Consciência Hebraica. A gente sempre reflete um pouquinho do porquê consciência hebraica, Das 4 potencialidades humanas, a essencial é a que nos destaca. Nela, a consciência é um dos principais atributos humanos e, por isso, nós refletimos essa consciência do infinito. Por isso, a consciência é tão importante. O hebraico, para nós, representa a espiritualidade humana. O judaico, aquela história que acontece no Oriente Médio, em particular com o povo, mais ou menos como a música clássica e a filosofia. Jesus sempre foi muito mostrado no Ocidente à grega. A gente teve uma influência do helenismo muito grande, uma influência greco-romana. Os pais da igreja, Agostinho, Aquino, Lutero, tiveram essa influência forte. E nós queremos um Jesus mais hebraico, queremos buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Bom, parábolas e metáforas, se você pegar desde o começo, você vai ver a grandiosidade do material que Jesus deixou para todos nós. Desejamos a você uma boa viagem e oferecemos o nosso veículo para você poder viajar conosco cosmicamente. Parábola do amigo importuno. Que conceitos nós vamos ver? A fórmula de oração de Jesus, inclusive esse é o segundo episódio desse amigo importuno, e no anterior nós praticamente vimos só essa oração. Era uma célebre oração, a oração ao Pai, o Pai que é nosso, Pai Celestial. Enfim, se você perdeu, volte no episódio anterior e ele vai estar recheado de coisas muito interessantes a respeito dessa oração, que na verdade não é uma reza, realmente é algo que sai do coração e que tem conceitos fundamentais. Bom, vamos agora ver sobre perseverança, uma qualidade fundamental que você deve cultivar, desenvolver em você. As leis celestiais da conquista, o que significa você amadurecer, crescer no reino de Deus. Autoconsciência, nossa dificuldade em enfrentarmos a nós mesmos. A autoconsciência, ela traz algumas limitações que o homem cria, as mulheres, os homens criam bloqueios para verem-se, para olharem para si mesmos. Então é sempre um desafio. A autoconsciência do nosso potencial no Messias. Lute por aquilo que seja maior do que você, a causa. O Espírito do Messias, o maior de todos os pedidos. Então, nós vamos ver esses temas. E aqui temos a nossa parábola do amigo importuno.
Normalmente a gente faz símbolo e simbolizado, né? Na maior parte das parábolas de Jesus, isso é aplicado, né? Quando a história é muito evidente e essa relação não é tão forte, nós olhamos a parábola, vemos os termos, fazemos os comentários, e isso é suficiente. Então, no caso dessa parábola do amigo importuno, nós vamos ter símbolo e simbolizado, né? Na próxima que nós veremos, nós faremos mais comentários. Então aqui, vamos primeiro para o texto, né? Está lá em Lucas 11, de 1 a 3, né? E está escrito assim: E disse-lhes também, qual de vós terá um amigo? Então tem o primeiro personagem, Jesus aponta aí para aqueles que o seguem, né? Nós vamos até detalhar um pouco mais sobre essa qualidade daqueles que seguem a Jesus um pouquinho mais adiante, fique atento, isso vai ser bem interessante. Se você for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães. Olha, tudo isso você já vai lendo e anotando como elementos de símbolo, né? Pois que um amigo meu chegou à minha casa. Então, você percebe que tem um terceiro personagem que é introduzido aí, ó. Tem lá você, né, se você se colocar nesse papel, você foi à casa de um amigo teu, e qual o motivo que te levou lá? Um outro amigo que chegou na tua casa. Então, são 3 amigos aí, né? Um que é ponte entre 2 que talvez não se conheçam, mas ele faz essa ponte. Então, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe, né? Então, foi pego meio de surpresa aí nessa nossa história. Acho que está claro, entender bem, não tem nenhum termo complicado, né? A história é simples e está aí. E Jesus então levanta uma hipótese, né? Se ele lá de dentro responder, né? Se ele disser, não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos já estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar, né? Para dar a você aquilo que você está precisando. Então você vê aí que tem circunstâncias adversas, né? Você vê no desenrolar da história que Jesus vai montando, ele fala, olha, há uma amizade, né? Mas a situação está bem adversa, o cara já está deitado, já está tudo, agora ele vai ter que levantar, está tudo fechado, né? Mas o amigo está lá batendo. Então, tem uma adversidade aí na história, a gente percebe essa diversidade sendo ressaltada, né? E a história continua dizendo assim, digo-vos que ainda que não se levante a dar-los, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver necessidade. Olha, ele levanta 2 elementos na história, né? Um elemento é a amizade. A pessoa conhece a outra pessoa, né? Mas ele fala que a amizade pode não ser a força maior que leve o outro, né, a se levantar. Então, se não for pela amizade, se você insistir, vai chegar uma hora que ele não vai conseguir dormir mesmo, né? E aí, então, ele vai preferir levantar para entregar o pão e você vai embora e ele vai lá para a cama dormir, né? Então, Jesus coloca, ele está aplicando em algo que nós vamos ver daqui a pouco simbolizado, né? O assunto, o tema aqui, qual é? Né? O tema é a respeito do Espírito Santo de Jesus, da qualidade espiritual que nós precisamos ganhar. Né? Na verdade, ele está falando sobre a nossa trajetória humana, está falando sobre o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Tá? Então, não é uma coisa assim, né? Instantânea, não é sopa instantânea. Né? Ele está descrevendo a vida daqueles que vão segui-lo,
a vida daqueles que vão permanecer com ele. E ele então está usando uma parábola dizendo, olha, existem circunstâncias cósmicas aí, problemas, processos, né? E eu quero motivar vocês a não desistirem. Então vai percebendo, né, qual que é o clima, porque se você é alguém que tem se interessado pela vida espiritual, você está despertando para isso? Ou você já despertou, eu não sei qual que é que estágio que você está aí do teu desenvolvimento, mas de repente você passou por aqui, está vendo, esse Jesus, né, esse Messias hebreu, estou achando interessante, né? Estou me aproximando, quero entender mais, estou gostando do que estou ouvindo, enfim. Né? Então, Jesus está falando com você, comigo, com todos nós, né? Dizendo, olha, a pessoa vai desenvolver uma senda, vai ter um caminho, vai ter um processo aí. Né? Ele está sendo sincero, está sendo honesto, está descrevendo dificuldades. E aí ele cria essa história. Né? Agora, uma coisa é certa, o amigo que está indo lá importunar o outro tem certeza que ele tem recurso. O pão está lá. Ele tem essa certeza. E o outro amigo dele que chegou lá não tem nada. Então, o negócio é que vai sair daqui. Essa certeza ele tinha. O negócio está aqui, a solução está aqui. Agora a porta está fechada. Quem que fechou a porta? Não, mas é por causa do horário, meia-noite. E por que que é meia-noite? Não, é porque o outro veio lá de sopetão. E por que que veio de sopetão? Então a história tem uma diversidade, né? Então, quando você for ler as escrituras, né, procure sempre fazer esse diálogo, assim, trabalhando a história, né? E ele fala, olha, digo-vos que ainda que não se levante a dar-nos por ser seu amigo, levantar-se-á todo dia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver mister, né? A palavra mister não é muito usada aí no dia a dia, mas é tudo que tiver de necessidade, né? Mister é aquilo que é necessário, que é fundamental, né? Então vamos continuar. Bom, agora a gente vai para o símbolo e para o simbolizado da parábola, né? Então aqui tem o texto descrito e aqui entra o símbolo e o simbolizado. Então, o primeiro elemento lá era você, né? Se você se colocar como aquele que está indo buscar o pão. Então, pense quem é você na parábola ali, aquele amigo que vai visitar o amigo. São os discípulos de Jesus em realização de sua missão. Quem é o amigo? Olha, o amigo é Deus, em Cristo, que devemos chegar a essa condição de amigo, né? Ou podemos, não sei. Espero que não seja um dever para você, né? Mas uma possibilidade. Por que procura meia-noite? Olha, está se tratando aqui de mudança de ciclo, né? A meia-noite ela representa mudança de ciclo. Situação de dificuldade também, horário avançado. Ele quer 3 pães. Por que 3, né? É o número de Deus, é o alimento espiritual. Amigo de vocês. Quem é esse amigo que chegou na tua casa aí nesse horário? Olha, tá cheio de amigo assim, é o nosso próximo, né? É gente que está precisando, tá com fome, tá com problema, chegou cansado e não sabe onde é que tem pão. Então, esse é o nosso próximo. Vindo de caminho. Olha, ciclos de vida, né, que dão abertura para a pessoa tentar mudar. Né? Tem gente que não está precisando do pão, ou acha que não está, né? Não ter o que apresentar. Aí, meu amigo, nós vamos refletir aqui se nós realmente temos algo de nós mesmos que podemos oferecer. Bom, então, os elementos são esses, né? Agora, a gente vai pegar cada um desses elementos e vamos mergulhar, vamos aprofundar, vamos ver direitinho, para a gente compreender essa parábola que Jesus está ensinando. Veja que essa parábola, ela não é destinada assim à multidão, a seguidores, né? Essa é uma parábola destinada a discípulos, destinada a apóstolos, né? E ele até dá uma grande dica nessa parábola, né? Ele usa o termo amizade. Nós vamos ver aí
para frente, daqui a pouquinho no nosso estudo, nós vamos ver esses vários graus. É importante você entender, até para você ver aonde você está, né? Porque são desenvolvimentos psíquicos, emocionais, espirituais, físicos em relação à espiritualidade, né? E que são os seguidores, a multidão, né? Os discípulos, os apóstolos e os amigos, né? São categorias que você vai ver Jesus usar. E às vezes as pessoas não percebem muito assim essa palavra, né? A palavra está lá, mas a pessoa acha que é só um termo que foi usado ali. Não, mas tem um objetivo, tem um propósito, e isso vai te ajudar a entender como é que será que eu estou, né? Onde que eu estou relacionado nisso. Então, voltando aqui no nosso texto, olha lá. Então, vocês, né? Essa parábola, ela não é destinada à multidão, né? A seguidores. Ela é destinada de discípulo para frente. É gente que já sabe onde é que está o pão. Então, assim, algumas características aí, né, de quem Jesus está ensinando na parábola. Ó, ele já aprendeu o que é o pão, ele já comeu o pão, ele já teve necessidade e ele sabe onde é que tem. Então você vê que é alguém que já está avançado aí, né? O outro amigo lá que chegou não está sabendo de nada, está com fome só. Mas não sabe direito onde é que está o pão, não sabe se tem um amigo que tem o pão, ele só estava ali, você conheceu ele, né? E ele está... Então, Jesus esse pão que Jesus está tratando, né? Esse pão representa a espiritualidade humana, representa a fome acerca do sentido da vida, a fome acerca do porquê nós estamos aqui na Terra, o que estamos fazendo aqui nesse tempo que temos de vida. Então veja, a primeira coisa é um grupo de amigos, aí tem amizade envolvida, né? Então a primeira coisa que a gente precisa, não é tão comum a todos nós, né? É nos colocarmos numa atitude afável com o nosso próximo, né? Eu sei que às vezes não é muito fácil, aqui cidades maiores, né? É muita gente na rua, a gente tem um pouco de receio, né? A gente anda um pouco inseguro, problemas de segurança, então as pessoas ficam meio ariscas de falar com estranhos e tudo mais, e eu sei que isso é bem compreensível, mas vamos procurar ficar atentos e sensíveis para nós podermos, às vezes, estar abertos a alguém que realmente precisa de uma palavra, né? Esse é um outro ponto também, porque Jesus, assim, a gente não percebe no Evangelho Jesus insistindo demais, né, forçando as pessoas para receberem a mensagem dele, né? Ele é atento, ele é atentíssimo, né? Ele é sensível ao seu redor, ele percebe, ele lê quando as pessoas estão precisando. Então, eu te estimulo a isso, né? Esse é o primeiro ponto da parábola. É uma história de amigos, então você precisa estar se relacionando com gente, né? Sem julgar muito, sem estar muito fazendo filtros, né? Mas também se preservando, né? Se misturando, mas ao mesmo tempo mantendo uma certa qualidade, né? Porque também se você ficar igual a tudo que está por aí, né, fica um evangelho, um discípulo meio sem sal, sem açúcar, sem nada, né? Então, a primeira parte da parábola revela essa relação, né? Esse primeiro amigo, que é o discípulo, ele é alguém que está em contato com gente, né? E está aberto a poder falar a respeito da espiritualidade, principalmente quando ele identifica duas coisas, né? Quais são as características que Jesus dá aí, ó, na história, né? Se você for ver direitinho, ele vai falar
olha, qual de vós terá um amigo e for procurá-lo de noite, disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho. Então, assim, o que a pessoa identificou, né? Que o outro tá tentando achar um caminho, foi parar na casa dele, né? Então não está, ainda não achou direito, porque deveria ir para a sua casa, né? Mas tá meio perdido. Acabou parando ali, né? E também no meio da noite, cansado e tudo mais. O que representa? O que simboliza tudo isso? Simboliza alguém que está tentando achar o sentido da vida, que às vezes já está meio cansado de tentar uma coisa, tentar outra, e a coisa não funcionar, já está quebrando a cara para lá e para cá, e já está meio aberto, está dizendo, poxa, mas escuta, eu percebo que você tem alguma coisa para me dar, para me oferecer, o que você tem aí? Você percebe? Tem esse clima nessa parábola, né? Então, fique atento para isso. Agora, se a pessoa não está nem aí, se ela não está indo para lugar, está indo de nada para lugar nenhum, não quer nada, não está com fome, não está cansada, não está em caminho nenhum, né? Você pode até lançar semente, sempre a gente lança, né? Mas você percebe que a parábola ela dá alguns parâmetros, acho que isso é legal, né? Para você assim não ficar numa pressão religiosa de você ter que empurrar para todo mundo o evangelho, ter que falar para todo mundo, ter que forçar todo mundo. Não acho que seja esse o espírito da coisa, entendeu? Não sei se você sente dessa maneira, fica à vontade, né? Cada um deve ouvir o mestre, não ouvir o que os outros estão falando, né? Se você está ouvindo de sair pela rua, falando, pregando, enfim, faça o que você estiver ouvindo. Aqui eu sinto que a parábola instrui talvez pessoas que não sintam dessa mesma maneira, né? Que você precisa identificar se a pessoa tá querendo algo ou não está querendo nada, né? Jesus muitas vezes não fala com clareza para a multidão, ele fala, olha, esse pessoal aí não quer saber de nada, né? Eles não querem ouvir, eu nem vou falar, porque se eles vierem eu ainda vou ter que curar eles e tudo, e eles não querem nada, né? Então precisa ter esse discernimento, você precisa ter essa sabedoria, porque, deixa eu te falar uma coisa também, tem um risco aí, pessoal que é mais novo, às vezes no evangelho, sente aquele toque tudo, e às vezes sai com muito ímpeto falando para todo mundo e coisa e tal, e às vezes logo ali a pessoa desanima, porque ela sente tanta decepção, né? Ela vai esvaziando, querendo que todo mundo sinta a mesma coisa que ela, e vai encontrando tanta gente negativa que ela esvazia. Esse é um risco, eu já vi isso acontecer, muitas vezes. Então, procura um tempero aí, né? Guarda com você, percebe a hora certa, coloca, né? Outra coisa que às vezes a gente faz logo no começo, né? É por não saber direito como falar da vida espiritual, é acabar negando, é acabar ficando meio oculto dos outros, né? Então tem dois, às vezes, desequilíbrios, né? Sem querer julgar ninguém. Às vezes tem gente que está bem direcionada tendo esse comportamento e vai fazer isso a vida toda e tem uma direção para fazer mesmo. Mas assim, se não for isso, pode ser duas imaturidades, né? É você forçar todo mundo a querer viver a mesma coisa que você está vivendo, sendo que o tempo da pessoa é outro, o momento da pessoa é outro, a vida, ou a pessoa não vai ter interesse mesmo, né? Ah, mas todo mundo foi chamado pela divindade para realizar. É verdade, todo mundo foi, mas tem gente que não quer. E se há uma coisa que a divindade respeita, é o arbítrio, né? E o outro ponto é você ficar oculto, é você ser um discípulo secreto, agente secreto de Jesus, né? Ninguém sabe que você tem espiritualidade ou fé, né? São dois extremos que não são legais. É bom você se posicionar. Quanto mais maduro você vai ficando, né? Que você assim vai cortando essa dependência que nós temos de aprovação social diante de pessoas, de amigos, né? Quanto mais maduro você vai ficando, você vai amando essas pessoas, tendo carinho por elas, você não fica arrogante, nem prepotente, nem nada disso, mas você se posiciona, você fala, olha, eu estou entendendo isso daqui, meu caminho é por aqui, né? Mas fica à vontade, cada um, eu estou
Estou te falando minha posição é essa, eu tenho posição, né? Eu tenho um lado, né? Meu lado é esse daqui, né? Eu tenho liberdade para ver todos os lados, mas então eu acho que é legal essa reflexão de equilíbrio, né? Então você vê, ó. Então nós somos discípulos, né, realizando uma missão. Ó, então esse amigo que foi lá na casa, ele já está bem consciente, né? Ele sabe que tem algo para fazer, ele sabe onde é que tem o pão, ele sabe que o outro está cansado, que veio de viagem. Você percebe quanta informação tem aí, né? Ele sabe que ele não tem. Né? Outra coisa que às vezes é problemático é quando nós, às vezes, começando no Evangelho, a gente quer a todo jeito curar todo mundo, resolver o problema financeiro de todo mundo, amoroso, de saúde, né, porque tudo pode ser feito e o reino de Deus, e Deus vai fazer, e não. E aí, às vezes, a coisa não é bem assim. Tem uma lógica na vida, nas coisas, né? Claro, evidentemente Deus trata, Deus resolve, Deus cura, há um poder ilimitado, né? Mas tem um trabalho, tem um tratamento, tem uma mudança, tem uma maturidade, tem um sistema, tem uma complexidade, tem um processo. Não é do jeito que a gente quer, né? Então, não se afobe demais, né? Entenda que se o poder de Deus estiver ali movendo, vai embora, né? Mas cuidado para não ser só a tua própria ação querendo fazer as coisas. O teu ego religioso querendo resolver a vida de todo mundo, achando que o Evangelho vai ser uma panaceia para resolver tudo de qualquer maneira. Não é assim que funciona, né? Precisa entender bem. Então, esse discípulo, ele já tinha experimentado o pão, ele já tinha comido do pão, ele sabia que lá tinha, ele não tinha. Então ele sabe o que ele tem e o que ele não tem. Ele sabe onde tem, mas ele não é dele o pão. Ele precisa ir pegar o pão também. Ele nesse ponto, né? Se nós não caminharmos na religiosidade cristã, que às vezes cria essa separação, né, exagerada das pessoas e de tudo mais, né, nós nos tornamos mais solidários, porque a gente entende a fome do outro, nós também temos fome, também não temos o pão, somos companheiros. A gente não fica distante do outro, todo mundo tem dificuldade, nós estamos aqui. Eu também tenho fome, eu sei onde é que tem o pão, vamos lá, eu vou lá pegar, eu tenho mais uma proximidade, estou um pouquinho mais acostumado ali, mas a casa é boa, a gente recebe a gente, né? Mas o outro lá no começo pode falar, não, mas eu não tenho muita intimidade, pede você aí, né? Você já não é assim? Tem tudo isso, né? Então, esses equilíbrios na vida espiritual, eu acho que são, a não ser que haja realmente a ação do Espírito da divindade, né, através do Messias hebreu, o Ruach Kadosh, ele é soberano. Tudo que eu estou falando aqui é sujeito à revisão instantânea pelo mover do Espírito do Messias, né? Se ele está te tocando e você tem uma autorização para resolver, para curar, para ordenar, para profetizar, ok, né? Só que cuidado, porque eu conheço gente que acabou, não tinha bem esse discernimento, se entusiasma demais, mas é uma coisa, esse entusiasmo não é do alto, não é o fogo do alto dentro da pessoa, é entusiasmo humano, depois a pessoa quebra a cara. E ainda culpa a Deus, ainda fica revoltado com o Evangelho no final das contas. Então, aqui nessa parábola a gente vai refletindo sobre tudo isso, né? Procurar a meia-noite, né? Tem duas coisas nessa meia-noite aí. Mudança de ciclo é importante, né? Se a pessoa não tiver... não, ela está naquela vida horizontal, né?
cercada de tudo quanto é materialidade, sensorialidade, ela quer ficar lá. Então, ela quer continuar. Ah, não, mas eu só quero colocar o molho de Jesus aqui para eu conseguir mais ainda dinheiro, mulherada e coisa e tal. Mas aí como é que é? Quer dizer, ela está no mesmo ciclo, mas só quer religião para incrementar o. Não, não quero ficar doente, quero renovar, quero remoçar, quero ter mais vigor, quero ter mais dinheiro, quero ter mais beleza, quero ter mais tudo, quero ser super-homem, quero ser rei de tudo, quero fazer. Mas quero continuar na mesma vida que eu tenho, mas aí põe Jesus dentro, no meio e mistura tudo. Cara, não funciona assim. Não. Entendeu? Não vai funcionar. Não é, ah, não, mas eu vou vender isso, porque a pessoa aí pelo menos ela vem para a igreja ou vai para. Cara, melhor não ver. Você vai ver no texto que está aí adiante, né? Jesus falando, olha, vai me seguir, vê bem o que você quer, porque não é aqui. Aqui é outra coisa. Tem pão, mas não é qualquer pão, é um pão específico. Não é? É um pão próprio de uma padaria aí divina. Né? Então, a meia-noite ela está representando essa mudança de ciclo do outro. Né? O cara chegou à meia-noite porque ele está querendo mudar. Ó. Né? E a outra coisa que a meia-noite representa, né? Além dessa mudança de fase, tem parábola de Jesus que a meia-noite representa a descriação, a mudança de fase até do ciclo do universo. Né? Mas aqui, nesse caso, nessa aplicação, trabalhando com aquela ideia de símbolos móveis, né, essa mudança de ciclo, por um lado, do outro lado ela representa a dificuldade mesmo. Né? Então, nós temos que compreender, e aí o nosso gráfico da criação ajuda bem, se você ainda não viu, né? Eu vou passar aqui para você, para a gente entender por que essa dificuldade. Olha lá. O que acontece aqui no nosso gráfico? Né? O mundo, onde é que nós estamos aqui? O mundo, ele está aqui, envolto da região abissal, tá vendo? Olha aqui, o abismo, que representa o tempo, representa a morte, o finito, né? Toda a materialidade, toda essa dimensionalidade aqui instintiva, sensorial, entidades abissais, está vendo? Toda essa região aqui. E o universo está dentro disso. O universo está dentro desse abismo que as escrituras descrevem. E o universo é resultado do celeste com o abissal, está vendo aqui? Olha o celeste aqui, olha o abissal aqui. E aqui está a consciência. Então tem uma dificuldade inerente aqui, você percebeu? A coisa passa por um princípio de esse universo que nós estamos, tem um gradiente celestial abissal. Né? E o ser humano está envolvido de todo esse sistema. Né? Então, tem desenvolvimento? Tem, mas é que nem o músculo aqui na Terra. Né? Precisa de resistência para o músculo desenvolver. Então você vai puxar peso, você vai fazer exercício, etc., né? Para a tua musculatura não atrofiar. Porque tem uma tendência que leva à atrofia. Né? Então, nessa parábola, quando essa parábola levanta essa questão da meia-noite, ela está dizendo, olha, a situação ela é adversa. Né? Tem aquilo que colabora, tem aquilo que flui, tem aquilo que movimenta, mas tem aquilo que opõe, tem aquilo que resiste. Né? Jesus está sendo sincero. Adianta pregar uma fantasia para você? Não, vai dar tudo certo, vai resolver tudo, você vai ganhar dinheiro, você vai ficar bom, você vai ser curado, você vai... Tudo bem, mas pode acontecer tudo isso, mas não é isso que é o principal. O principal não é isso. O principal é você sentir um amor e uma alegria e uma realização e uma conexão com o cosmos, né? Com a vida, um sentido, algo que vai mudar o teu interior. Né?
Mas pode ter doença no meio do caminho, pode ter falta de dinheiro, dificuldade, solidão, pode ter carência de uma série de coisas, mas vai com tudo isso mesmo, não é? Ah, estou com medo, vai com medo mesmo, né? Por quê? Porque, assim, como explicar isso para você, né? Nós que caminhamos com Jesus há muitos anos, né? A gente sabe que o conforto, o que há dentro de nós, que vai crescendo, né? Lida com todas essas coisas de uma maneira incrível, né? Você tem dificuldade, no mundo tereis aflições. O Mestre Jesus não fantasia, Jesus não leva para o lado da... Ele até estimula os discípulos, fala, olha, tem um tesouro no reino dos céus, né, vocês vão receber aqui, etc. Mas também ele, ao mesmo tempo, é muito realista, fala, olha, tem trevas, tem dificuldade, tem doença, tem envelhecimento, tem tudo isso aí. Agora, pode ter tudo isso com sentido, com significado, e pode ter tudo isso sem sentido nenhum. O que é melhor, né? E você pode melhorar em muito. Ele abre campos, né? A gente sabe, o Evangelho cria mudança, transformação. Você se organiza melhor, lida melhor com finanças, lida melhor com a tua vida, ganha mais disciplina interior, ganha um sentido virtual, né? Busca virtudes que são excelentes no ser humano, organiza melhor a tua vida. Evidentemente, tudo isso traz uma melhora. Traz um resultado inerente de mudança, de melhoria, de transformação social e tudo mais, né? Mas Jesus não veio aqui para... não é o objetivo, não é esse. Isso é uma consequência que naturalmente acontece e vai te levar para um lugar melhor, para um lugar de conforto, né? Apesar das dificuldades. Então, vocês veem, né? Quanto a essa parábola, eu estou explorando todos esses ângulos dessa parábola para você entender, porque Jesus está falando com discípulos aqui, né? Se você está interessado mesmo, estou interessado em acompanhar melhor Jesus, ele está falando com você, comigo, com todos nós, falando, olha, queridos, é assim, tem uma relação de amizade, né? Tem pessoas para atender, você vai saber onde o pão está, mas você não é o pão, não é teu. Você vai depender de buscar o pão também, mas tem pão, né? E às vezes vai ser meio difícil, o horário é inconveniente, as circunstâncias vão ser, mas vai sair, a coisa vai sair. Ou seja, ao final, você vai ver que no final, Jesus nos dá segurança, dizendo, ó, fica tranquilo, vai ter solução. Mas ele é alerta, ele é sincero, né? Jesus não é marqueteiro, né? Marqueteiro messiânico, não é isso daí. Não. Ele coloca você em contato com a realidade, conhecereis a verdade vos libertará, né? Olha que lindo tudo isso, né? Então aí, vai procurar à noite. Agora, os 3 pães, 3 é o número de Deus, a gente já estudou na numerologia, se você perdeu, volta nos capítulos anteriores, né? A gente vai de 0 a 10, a numerologia hebraica, né? Então, só relembrando, 0 é o número da divindade, né? 1 é o poder, 2 a sabedoria, 3 é a ação, e esse poder, sabedoria e ação, que é o Elohim, né? Aí forma as qualidades da divindade ativas para a formação do homem, né? Então, qual é o propósito da divindade? Gênesis 1:26, façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Ótimo, o que eu movo em mim para fazer isso? Movo o meu poder. Excelente, vou precisar de poder mesmo. Mas o meu poder vai agir aleatoriamente? Não, vai agir com sabedoria. Então vou mover a sabedoria em mim. E, eu tenho poder de sabedoria, mas eu tenho que agir. Então, ação, né? Então, você vai encontrar esses 3 elementos da divindade. São 3 deuses? Não. Mas a palavra Elohim em hebraico é deuses. Mas aqui está no sentido de potências criadoras, né? Poder, sabedoria e ação. Agora sim, a ação é verbo, então é o verbo que está lá em João, né? No princípio era o verbo. Então você vai fazendo todas essas conexões. 3 aqui, é o número da divindade em ação realizadora do homem. Porque o discípulo vai chegar aqui, a filho de Deus. Por isso que Jesus colocou 3 pães, não colocou 2 nem 5. 3 pães.
é o alimento de Deus, é o alimento espiritual, é o sentido da vida, é a realização de Gênesis 1:26, é o propósito. E quem é esse amigo de vocês? É o nosso próximo. Quem tiver em condições de aceitar, quem tiver cansado, quem estiver procurando algo, quem estiver buscando sentido. Ah, mas eu quero falar com a pessoa, mas ela está indo de nada para lugar nenhum. Aí o que você vai fazer? Não, mas eu vou chacoalhar a pessoa, vou ensinar ela, vou insistir com ela, tudo bem, se você sentir, né? Nós devemos sempre orar, né, pelas pessoas e alertá-las e tudo. Mas aí Jesus dá um toque, né? Aí, olha, a pessoa veio lá, né? Está querendo algo. Vindo de caminho, ó, é os ciclos de vida que dão abertura para reflexão, né? A pessoa vinha buscando alguma coisa. E aí, não ter o que apresentar e nós mesmos nada podemos oferecer. Então, deixa eu te falar uma coisa. Há uma grande diferença entre aí a magia, o esoterismo, né, e muitos processos espiritualistas, onde todo mundo vira bam, né? O cara, um é vidente, o outro cura, o outro faz isso, o outro faz aquilo, e as pessoas viram super-homens, super-mulheres, Mulher Maravilha e super-homem espiritual, né? Se você ler lá no Evangelho, você não vai ver nada disso. Você olha a vida de Paulo, de Pedro, dos apóstolos e tudo mais, você vê que toda a glorificação que eles fazem é para Jesus. Olha, nós não temos nada, né? O que nós temos não é nosso, foi dado de graça, inclusive, nem pagamos nada, não tem esforço nenhum da nossa parte, né? Sei que é difícil ouvir isso. Ah, mas por quê? Porque todo o processo religioso e esotérico é tudo à base de pagamento, de moeda de troca, de esforço, de pagamento de karma, de trabalho, de um monte de coisa, né? Aí você chega no Evangelho e não é, porque não é teu, de graça recebestes, de graça dai. Tem gente até que tem raiva dessa frase. Não, eu quero é cobrar. Aí você pode cobrar, fica à vontade. Mas não é isso. Tá? Por quê? Porque você não foi cobrado nada, você recebeu de graça. Né? É o caminho do amor, né? Então aqui fica claro, eu não tenho pão para oferecer, mas eu sei onde tem. Né? Então a gente vê Paulo, os apóstolos todos dizendo, olha, né, não a nós, mas ao teu nome da glória, né? Essa é a diferença dos discípulos de Jesus, eles sabem que não é com eles o negócio. É o que está neles. Pedro lá na escada da Formosa disse, olha, eu não tenho nada, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho uma coisa, eu tenho a fé em Jesus e a graça dele. Aí, em nome dele, levanta e anda. Mas era tudo o que era Pedro, que curava, que fazia alguma coisa? Não. Era a graça através de Pedro, né? Então isso é bem claro, é importante que fique bem, porque aqui não tem super nada, né? Não somos... Aliás, né, a grande frase de Jesus é hierarquia ao contrário, né? Quem quer ser o maior aqui entre nós? Seja o menor, sirva todo mundo. Né? Mas não é bem isso que a religião cristã coloca, né? Mas a ordem de Melquisedeque, o discipulado crístico de Jesus mesmo, é essa ordem hierárquica inversa. Né? Falou, olha, não é comigo não, mas é com o mestre, né? Ele que sabe. Né? Ele sabe, ele tem o que oferecer. E eu sei onde pegar, sei como você pode pegar, eu posso pegar também. Né? Aí sim, o que a gente tem, mas o que a gente não tem. Né? Então, muita gente aí começa bem no Evangelho, depois o ego vai tomando conta da pessoa e chega uma hora que a pessoa vira doutor de divindade. Né? Então, essa parábola alerta isso aqui, né? Para a gente ficar atento. Ó. Não ter o que apresentar. Em nós mesmos nada podemos oferecer. Né? E aí, concluindo, se ele respondendo de dentro disser, não me importune, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-los por ser seu amigo, levantar-se a toda causa por causa da importunação. Importunação.
É a perseverança em tempo e espaço, é fundamental. Tudo fechado, as dificuldades reais, normais do caminho. Levantará, a resposta é certa, não como os nossos desejos. Toda necessidade, mas segundo toda a nossa necessidade. Né? Então, vamos trabalhar um pouquinho isso para dizer assim, deixa eu te falar algo que é muito claro nas Escrituras. Né? Nós temos uma evidência em muitos textos de que assim, Deus, na verdade, Jesus inverte a ordem, né, normal das religiões e do esoterismo. Não é nós que estamos buscando Deus, é Deus que está nos buscando. Você pega lá João 4, o Evangelho de João, você vai ver a mulher samaritana, Jesus fala, olha, os verdadeiros adoradores, Deus está atrás deles, está buscando eles. Tá? Você fala, mas então por que Jesus aponta tanta dificuldade nessa parábola que eu tenho que importunar Deus? Porque, na verdade, a questão não é Deus. Né? O problema somos nós. É as coisas que a gente está pedindo. É o que a gente acha que tem que oferecer para o amigo. É o que a gente está querendo empurrar. É o que a gente entende do Evangelho. É o que a gente acha que a Bíblia está falando. É o que a gente... E a coisa não encaixa. E aí é que dá esse timing, essa diferença, né? Porque a gente está, Jesus sabe da nossa condição, por isso que ele fala dessa maneira, dizendo, olha, vocês vão bater, e a coisa não vai abrir, mas não desistam, porque o problema não é que não tem o pão lá, o problema não é que não é dado, não há má vontade do lado de lá. Ah, mas na parábola ele fala que há má vontade, que a pessoa não quer levantar. Então, ele coloca dessa maneira, porque assim, a pessoa, não é que ela está com uma... Ela já deitou, já está tudo trancado, mas você tem que transportar para a parábola o que significa isso. A pessoa está deitada, está tudo trancado, e acontecer tudo isso, entendeu? Vamos ser sinceros aqui, cá entre nós, né? Jesus está falando isso não é porque Deus tem má vontade ou é porque é difícil. É porque a gente demora para despertar o negócio em nós. Eu sei como é que é. Eu estou aí há 35 anos e acompanhando gente e vendo a coisa acontecer na vida de um, na vida do outro, na minha própria vida. Né? E vejo a atrapalhação que nós somos. Dificuldade. A gente pega as coisas na hora errada, no lugar errado, com a pessoa errada, na situação errada, e envolve Deus nisso tudo, e bota o evangelho, e a gente chora, e a gente quer, e queremos que resolve, e estamos insatisfeitos, e achamos que Deus tem que agir dessa maneira e daquela, e criamos uma confusão, e Jesus sabe disso. Então, ele cria essa parábola. Para dar para a gente o quê? Para dar para a gente perseverança, porque até a gente acerta. O problema não é a fechadura. É que nós estamos meio embriagados para acertar a fechadura. Então Jesus fala, olha, eu vou contar essa parábola porque para vocês não desistirem até esse efeito da embriaguez ou do sono, sei lá, passar, porque vocês não estão enxergando, o buraco está lá, vocês estão com a chave, mas não consegue bater. E aí você acha que a porta é que está errada, que a porta é que é lenta, que é o muro, é que nem o alcoólatra lá que está achando que é porque a terra gira que ele não acerta o buraco da fechadura. Não é porque ele bebeu. Né? É isso? Você entende? Espero que você entenda o princípio da parábola. Você pode falar, não, mas você está distorcendo a parábola falar que é Deus, porque quem é o amigo que está com os pães lá? É Deus, é Jesus, o que é o pão? É o Espírito Santo, é o Ruach Kadosh do Messias, do Espírito Santo do Senhor Jesus. Aí se eu falo para você que isso está disponível, porque a palavra é essa, está disponível, Deus está tentando te entregar isso. Fala, mas não é possível, eu estou tentando buscar tanto esse Espírito Santo e não consigo. É porque o problema não é o manancial, o problema é o nosso pote que está furado. A gente pega a água e cai tudo. O problema não é a água. Então, Jesus, sabendo disso, ele cria essa parábola para falar assim,
Gente, olha, tem aí a meia-noite, não desistam. Sabe qual é a mensagem fundamental? Não sei se você está aí há quanto tempo, né? Se você está... Mas eu espero que essa palavra te anime, né? Deixa eu te falar sinceramente, né? Eu sei que toda a lógica humana não é assim. Ó. Vamos lembrar lá de Adão? Quando Deus foi falar com Adão, o que Deus falou? Adão, você comeu do fruto que eu falei para você não comer? Ele falou, eu não, mas a mulher que o Senhor fez é que me deu e eu comi. Ah, então você não comeu? Mas você está falando que comeu agora? Ele fala que não. E nós somos assim. Então Adão colocou a culpa em quem no final? A culpa é de Deus, porque eu estava aqui sozinho, o Senhor inventou de criar essa mulher, olha a confusão que deu. Nós somos assim. E Jesus sabe que nós somos assim. A nossa mente é assim, nós somos apegados a um monte de coisas sem sentido, errada, complicada, difícil. Mas a gente quer que a coisa funcione daquele jeito, e aí nós vamos na igreja, e a gente envolve Deus nisso, e no final das contas a gente acaba ficando chateado com Deus, e é isso daí, a confusão é nossa. Então, Jesus, sabendo disso, ele cria essa parábola. Eu quero aqui te estimular. Então, deixa eu te falar de novo, repetir a frase. O problema não está em Deus. O problema não está em Cristo. O problema não está no Espírito de Jesus Cristo, que é o Ruach Kadosh, o Espírito Santo. Posso te falar um segredo? O problema está em nós, está em mim, está em você. É aí que você tem que trabalhar. O problema não é... Sabe o que parece no cristianismo de um modo geral? Vou te dizer o que eu tenho visto nesses anos. Parece que assim, que os discípulos de Jesus, né, as pessoas das igrejas evangélicas, católicas, elas estão doidas, interessadas em Deus, buscando o Espírito de Deus, e Deus está lá no céu falando, não vou dar o meu Espírito, não, você tem que jejuar mais, você tem que rezar mais, você tem que fazer mais penitência, não dou não, eu não dou não, e você está lá, não, Deus, eu quero, preciso. Você acha que essa história tem sentido? Diz para mim, sinceramente. Só se você não conhecer muito aí a qualidade do Pai do qual nós estamos falando, e do Mestre. Porque tudo que eles querem é nos dar essa qualidade. Mas a questão não está neles. A gente acha que o problema está em Deus, está em Jesus. Que eles é que estão dificultando para a gente não receber o Espírito da graça. Posso te falar? O problema está em nós. Nos nossos desejos, nas nossas atrapalhadas, nas nossas formações, nos problemas de família, nas questões sociais, nossa dureza de coração. Então, Jesus cria essa parábola para dizer, meu filho, tenha paciência com você mesmo. Porque no fundo é assim, tenha paciência. Porque uma hora você acerta o buraco da fechadura, porque você está meio bêbado. Mas isso vai passar, meu filho. Fica aqui que você passa. Você entendeu? Espero que isso te toque, espero que isso te anime, que a minha palavra te anime. Porque a inundação de amor, o oceano de amor está aí, a gente não consegue mergulhar. Sabe por quê? A gente mergulha no oceano de Deus de escafandro. Você fala, mas não estou sentindo água, eu mergulhei aqui no oceano de Deus, não estou sentindo água. Tira o escafandro. Mas é que você está agarrado no escafandro, na roupa de mergulhador, e você não consegue tirar. Então, precisa ficar com o mestre, andar com ele, e aí aos poucos ele vai tirando. Aos poucos a nossa bebedeira vai passando. Aos poucos o nosso sono vai passando. Aos poucos a nossa embriaguez vai passando. Aos poucos nós vamos tirando a roupa, vamos ficando para entrar no oceano de Deus. Eu estimulo você, não desista. A parábola ensina isso, né? Não desista, entendeu? Olha lá. Importunação, ó, ele está mandando importunar. Não é porque o céu é duro de dar nada, é porque você está mal. Tudo está fechado, mas não é porque o céu está fechado, porque você está com problemas, você está com dureza no teu coração. Ele levantará, a resposta é certa, mas não do jeito que você está desejando. Olha aí, a resposta é certa, tá vendo? Olha lá, levantará.
mas não como os teus desejos. Né? Vai atender a toda necessidade, mas não é desejo. Necessidade é diferente de desejo. Você tem uma lista de coisas que você acha que é necessidade, mas é tudo desejo. Necessidade é você comer. Ah, mas eu quero um carro importado. Para mim isso é uma necessidade. Eu tenho um carro importado, um iPad, um aparelho caríssimo, ou morar numa casa. Para mim isso é necessidade básica. Tá, tudo bem. Tudo bem. Mas não é isso. Você vai quebrar a cara. Ah, mas tem gente que tem. Não, vai ter discípulo que vai ter mesmo. E tudo. Mas não passa uma régua, não. Porque aí você vai ficar cansado no caminho. Tá vendo? Então aqui, ó, né, ele nos estimula. E depois ele vai fazer uma reflexão aqui, mas o nosso horário já está avançado e vamos ficar então para nosso próximo encontro. Né? Espero que isso tudo tenha falado ao teu coração. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica, as nossas redes estão aí, você tem todo o material disponível para refletir profundamente. Lá no YouTube tem as playlists, você pode estudar. Faça algum comentário, deixe o seu like, né? Tá vendo o vídeo? Coloca um likezinho, isso vai ajudar a divulgar o vídeo, né? Tem lá o sinal de gostei, né? E nos ajuda a divulgar. A gente também está no Telegram. Se você tiver o Telegram, entra no grupo Consciência Hebraica, tudo a gente publica lá. E tem o Instagram e o Facebook. Né? Nós agradecemos a você. Temos as mesmas dificuldades que você, passamos pelos mesmos problemas, né? Temos vencido, superado e temos experimentado algo maravilhoso, né? Que nos tem feito permanecer todo esse tempo ao lado de Jesus, e é o que a gente espera para você, que haja uma paz no teu interior, né? Um Salem Aleikum, né? Que a paz esteja contigo, um Shalom Adonai, né? Que o Senhor te dê a paz, né? Que a paz de Deus esteja dentro de você, da divindade, que isso leve a tua vida a um desenvolvimento extraordinário, que você se torne verdadeiramente, atualize todo o potencial de filho de Deus, que você nasceu com ele. Até o nosso próximo encontro. Não perca, esteja aqui, nós aguardamos você.